Opa, bom dia! Hoje eu pretendo aqui abrir os teus queridos olhinhos pra uma franquia muito querida pela minha pessoa. 3 seres humanos na porcaria do mundo inteiro conhecem essa merda. Hoje eu irei te apresentar The World Ends With You. E porque você aí, sentado nessa cadeira com a posição de camarão, deveria jogar essa bucetinha de jogo incrível, maravilhoso, perfeito. Hold it! The World Ends With You, ou simplesmente 12, é um jogo situado na nossa queridinha Shibuya, ou simplesmente São Paulo japonesa para os mais íntimos, onde uns adolescentes participam de um jogo chamado Reaper's Game, ou só jogo dos Shinigamis, como foi trazido pra cá pelo anime dublado. Sim, 12 tem um anime dublado, mas a gente chega lá daqui a pouco. Mas Vitor, que porra é o Reaper's Game? Resumindo, temos um Game Master cujo te dá uma missão principal do dia e um timer pra fazer ela. O que acontece se o timer acabar é muito simples, você morre! Mas fica tranquilo, isso não é um aspecto na gameplay, é um aspecto da lore mesmo. Não precisa finalizar o dia em meia hora, isso é ainda um jogo de 20 horas, então fique calmo, não se preocupe. Nossa, cara, muito obrigado por essa informação. Se não falasse, eu estaria em pânico agora. Eu me jogaria do prédio. Eita porra! Não! Sendo assim, o Game Master te dá uma missão por dia, sendo uma semana inteira de missões que você tem que cumprir pra continuar vivo. E enquanto essas missões acontecem, tem esses maninhos de capuz aqui que te dão missões menores para liberar essas barreiras que te impedem de fazer a missão principal geralmente no dia. No mais, é isso que você precisa saber pra você entender como as coisas funcionam. Sem contar que esses pequenos Reapers de capuz também controlam as noises, os bichinhos, monstrinhos do jogo que você basicamente tem que matar. Elas, como a maioria dos JRPGs que constroem esse tipo de narrativa, é nada mais nada menos do que uma representação maligna dos pensamentos negativos das pessoas. E aqui entramos na diferença mais gritante entre o primeiro e o segundo jogo. No primeiro, você só pode destruir as noises caso tenha um parceiro, onde você faz um pacto para que assim ambos consigam usar esses botões, que são basicamente uma representação dos poderes do jogo, que variam desde fortes ou ataques elementares. Já no segundo, você só pode usar os botões, ou psyches, como você quiser chamar, caso você tenha um pacto com um grupo inteiro, sendo que o jogo, ao invés de ser dividido em duplas, é dividido em 4 times, representando assim nas 3 semanas. O primeiro 12 foi lançado primeiramente para o nosso querido Nintendo DS, sendo um dos jogos que mais aproveita bem a buceta do touchscreen, onde você controla um moleque chamado Neko Sakuraba, um moleque extremamente chato, depressivo, que obviamente depois vira um dos melhores personagens de toda a ficção. E óbvio você acompanha a jornada dele tentando sair do Reaper's Game por quaisquer motivos. 12 também foi portado para celular em uma versão intitulada de Solo Remix, já que a versão de DS você podia tanto controlar o Neko quanto controlar o seu parceiro, e nas versões posteriores, nos lançamentos, você só podia controlar o Neko, por conta disso o nome Solo Remix. E muito tempo depois também foi portado pro Nintendo Switch. E muito tempo depois também foi portado pro Nintendo Switch, dessa vez chamando de The World Ends With You Final Remix, a versão definitiva do jogo. Todas essas versões usam e abusam do touchscreen, dependente de onde você está jogando, como sua principal ferramenta, principalmente no que diz a respeito do combate. Todos esses jogos têm uma mecânica chamada Sing, onde basicamente você se junta com o seu parceiro para dar um golpe definitivo, e varia desde só ataquezinhos normais a um golpe mais bem trabalhadinho, como tacar pedritas de gelo e de fogo, ou simplesmente deixar o gatinho maior. E claro, chega num ponto onde você invoca um fodendo tsunami. Enfim, JRPGs. O que mais varia de como as syncs funcionam é dependendo do jogo. Enquanto no primeiro, na versão de DS, você tinha que fazer combinações corretinhas, enquanto no Final Remix você enche essa barrinha aqui e depois joga esse minigame que parece um jogo de ritmo. É meio que basicamente isso. Falando na parte de ritmo, o 12 se baseia muito em jogos de ritmo para trazer a sua atmosfera, já que um dos pontos principais e um dos poucos pelo que esse jogo é lembrado é pela música, que por sinal eu acho bastante subestimado. Inclusive, obviamente, esse vídeo inteiro tá com as músicas do jogo. O primeiro jogo definitivamente tem, sem meme algum, a minha história favorita dentro de um videogame. Não à toa virou meu jogo favorito depois que eu zerei ele, simplesmente uma das maiores pedradas do Tetsuya
Yuya Nomura, que, caso você não saiba quem é simplesmente um mano que criou Kingdom Hearts e hoje em dia tá encarregado da franquia Final Fantasy. Então não é pouca bosta, esse mano sabe muito e, enfim. Qual versão eu deveria jogar? Das 3 versões, caso tu esteja no PC, a mais recomendada, obviamente, sem dúvida nenhuma, é a versão de Switch, a Final Remix, que basicamente vai rodar em qualquer batata que tu tiver, mesmo que o emulador seja bem pesado, eu ainda acho que seja bem fácil de rodar ela, independente da tua máquina. E se caso você esteja no celular e o teu celular seja mais ruimzinho, eu recomendo a versão de DS mesmo. Se o celular for bom, você simplesmente joga o Final Remix. Ah, por que eu não tô recomendando a Solo Remix, já que ela é uma versão pensada pro celular? Bem, essa versão ela foi descontinuada há muito tempo, então mesmo que você ache o APK dela, é extremamente difícil de você conseguir baixar ela por conta de que ela não funciona mais em celulares 62 bits, ela é pensada pros 32, que é basicamente a geração passada de celular. Então se tu tiver um celular antigo meio capenga, talvez ele rode a Solo Remix, mas tirando essa situação, se tu tiver um celularzinho mais ou menos, joga a versão de DS mesmo, que por sinal foi a que eu joguei e foi a que eu zerei. E se caso tu tiver um celular bonzão, joga a Final Remix mesmo, que é sucesso. Aliás, se você for jogar a versão de DS, eu recomendo que você coloque o teu partner na opção AutoFast, onde ele se controla sozinho. Muita gente tem medo de jogar a versão de DS por conta de ter que controlar o parceiro. Tu não precisa, não vai ser tão importante assim, é só deixar nessa opçãozinha aqui que tu não vai ter problema. Existem meios oficiais para se consumir Twelve ou alguma versão para PC? Não, nem para celular. Como eu disse, o Solo Remix foi descontinuado, o Final Remix nunca foi trago para Steam ou para nenhuma loja, e a não ser que tu tenha um Switch, tu não consegue comprar o jogo de forma oficial. Ou claro, se você tiver um DS e estiver disposto a pagar um rim por um cartucho do jogo. E o jogo tem tradução? Não, pelo menos não por enquanto. Eu vi que tem uma galerinha tentando traduzir o jogo, mas o projeto tá na fase muito inicial. É óbvio que eles estão traduzindo a Final Remix. E você estiver vendo esse vídeo, sei lá, 3 anos no futuro, talvez, quem sabe, eu já tenha terminado a tradução. Mas por enquanto, a gente não tem uma. E o anime? Fato curioso, como eu disse um pouquinho lá atrás, o primeiro The World Ends With You possui um anime, que é meio capenguinha e é bastante resumido, bastante puxado pelos, como você percebe pelos outros episódios, mas esse anime ele tem uma dublagem, o que é bastante surpreendente, julgando que o jogo em si não tem uma tradução, nenhuma das versões dele tem uma tradução oficial. E eu obviamente não te recomendo esse anime de forma nenhuma, caso você ainda não tenha tido uma experiência inicial. Joga o jogo primeiro, depois vê só pra se divertir. Ele não é ruim, mas ele também não é muito bom, ele definitivamente não é a melhor forma de consumir isso. Mas, enfim. E finalmente chegamos nele, o New The World Ends With You, o jogo que, sim, parece que a Square escondeu ele de basicamente todo mundo. Diferente do primeiro, esse aqui sim foi lançado para PC e consoles. A diferença mais gritante na gameplay é que agora, ao invés de você só controlar um boneco ou controlar dois, você controla um grupo inteiro, dando a possibilidade de fazer muitos combos malucos, muitos combos maneiros. E esse jogo, ele é todo colorido, ele é todo vibrante, ele é dopamina pura isso aqui. Principalmente quando você olha na música, tipo, puta que pariu a música desse jogo. Tem problema jogar ele antes de jogar o primeiro? O mais recomendado, óbvio, é que você jogue o primeiro jogo, principalmente para já ter o contexto de algumas coisas aqui e ali. E em especial, jogue o Final Remix, porque obviamente tem um contexto melhor, joga o primeiro jogo. Mas eu não diria que você necessariamente precisa jogar. Você consegue sim jogar o New sem ter jogado o primeiro. Claro que você não vai ter a melhor das melhores experiências, porém ainda dá assim. E se caso você não tenha nenhum modo de jogar o primeiro jogo, se tu não esteja afim de jogar a versão de DS, infelizmente é o teu único meio, é assistir o anime, procurar as cutscenes do New Day no YouTube e ir pro New. Pra quais plataformas o joguinho foi lançado? Ele tá na Steam, ele tá na PSN e infelizmente não foi lançado pra Xbox, e pelo visto nem sequer tem planos pra isso. O preço parece um pouquinho salgado, mas apesar disso ele realmente fica relativamente acessível durante algumas promoções. Ah, e o jogo também tá no Switch, vai comprar agora! E ele tem tradução? Também não. E esse aqui não tem nem expectativa. Esse jogo é conhecido por um total de 2 pessoas. Nem a empresa que fez ele se importa muito com ele.
Algumas dicas que vão parecer meio óbvias, mas que pelo menos eu, burro, demorei pra perceber e eu vou aqui. Duel tem uma mecânica de levels que é bastante única, onde você pode basicamente diminuir o level do seu personagem e aumentar a dificuldade do jogo pra você ganhar mais XP. Então, em momentos mais comuns, quando você tá resolvendo as missões dos Reapers, que às vezes tem a ver com matar algumas noisezinhas, ou você tá simplesmente querendo farmar, fica essa recomendação, sempre deixe o teu level mais ou menos ali entre o 10 e o 11, pra você conseguir level mais rápido, e aí antes das boss fights você aumenta o teu level pro máximo. Essa dica vale pros dois jogos. E também tu é um sistema de fraqueza, onde existem noises que vão ter resistências a certos tipos de pins, então às vezes elas têm resistência a pins físicos ou elementos especiais, então se atentem com isso. Se o númerozinho tiver verde é porque a noise tá se curando com o ataque que ela tá recebendo, e se ele tá amarelo é porque tá atingindo uma fraqueza dela. A mecânica de fraqueza não é tão importante pro primeiro jogo, mas pro segundo é um ponto essencial pra você conseguir combar bonitinho e ativar a sua sim, então se atentem com isso, que é bastante importante. Enfim, eu espero que eu pude fazer você ter um mínimo de interesse por jogar esses dois jogos muito queridos pra mim, e que é bem raro achar pessoas que sequer conhecem eles, já que, né, a própria Square não mostrar eles muito pro mundo. Caso eu tenha passado qualquer tipo de desinformação, por favor me corrijam nos comentários desse vídeo, e se caso você tenha algo a acrescentar ou simplesmente mais alguma diquinha pra dar, fiquem à vontade aí pra me corrigir ou só pra deixar alguma coisinha escrita bonitinha. No mais, eu espero ter feito um bom trabalho em apresentar os jogos, e muitíssimo obrigado por ter visto até aqui. Fiquem bem e se cuidem.